A replicação de DNA nos eucariontes. Por Carolina Gomes, Davi Lima, João Victor Ferreira, Letícia dos Santos e Maria Eduarda Gonçalves. Esse processo ocorre no núcleo celular, mais precisamente na região do nucleolo, que fica dentro do núcleo, onde se encontram os cromossomos. Nele, pegamos uma região do DNA chamada de origem de replicação, que os eucariontes possuem vários ao decorrer do polímero, ao contrário dos procariontes, que possuem apenas uma. Após isso, reparamos na chegada da primeira enzima envolvida, que dará início ao processo, que é a DNA helicase, duas mais precisamente, uma de cada lado. Ela tem como função desnaturar o DNA, desfazendo as ligações de hidrogênio, formando então a bolha de replicação, que divide a dupla fita em duas, originando as forquilhas de replicação, que são as regiões que especificamente as novas fitas de DNA surgirão. Em seguida, chega a segunda enzima, chamada de topoisomerase, que se posiciona à frente das forquilhas, com o cargo de avaliar a tensão causada pela DNA helicase após abrir o DNA. Em paralelo, as proteínas SSB se aproximam das fitas moldes e se ligam a elas em determinados trechos, impedindo que elas se renaturem, pois é importante lembrar que o processo ocorre em constante movimento. Nesse caso, as duas helicases estão se movendo em linhas opostas, abrindo a forquilha, e as partes já afetadas por sua ação tendem a voltar a ser dupla fita, sendo impedidas pelas SSBs. Após esses eventos, a RNA primase vem nas fitas moldes de cada lado da forquilha e começa a polimerizar primers de RNA, para permitir que a DNA polimerase comece a formar um polímero de nucleotídeos a partir desses primers, justamente por ela apresentar uma natureza funcional apenas em dupla fita. É importante lembrar que nesse processo, todas as enzimas funcionam apenas na direção 5' 3'. Após a produção dos primers, a DNA polimerase vai sintetizar a nova fita de DNA. Por se tratar de um processo que necessita ter menores possibilidades de haver erro, há a adição dos chamados grampos deslizantes, que são proteínas que funcionam ancoradas à DNA polimerase enquanto ela sintetiza as novas fitas. Eles aumentam a afinidade da enzima com o DNA, o que faz ela se manter fixada e trabalhando, com chances diminutas de se desprender da região. Após alguns minutos, as fitas jovens já têm o tamanho mínimo e necessita-se de uma forma de parar a síntese. Nisso entra a RNase H, que quebra os primers deixados pela RNA primase. Como resultado desse movimento, são deixadas lacunas nas fitas recém-sintetizadas. No caso da fita tardia, essas lacunas separam os fragmentos de Okazaki. Por isso, é adicionada à replicação uma outra versão da DNA polimerase, que preenche esses espaços com nucleotídeos, mas sem conseguir conectá-los. Nessa etapa que entra a última enzima do processo, a DNA ligase, que tem como função catalisar a formação de ligações fosfodiéster entre nucleotídeos adjacentes, ou seja, formular as ligações 5' 3'. Após essa parte protagonizada pela DNA ligase, o processo de replicação do DNA estará completo, fazendo com que a atividade das enzimas e proteínas envolvidas cesse, ocorrendo a liberação do novo polímero de DNA e a dupla fita utilizada de molde no processo seja liberada para voltar à sua conformação habitual.